Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de janeiro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, no outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. A multidão ficou saciada da palavra que Jesus pregou, do pão que multiplicou e despediu a multidão. Ou seja, Jesus não faz somente o básico, o essencial, mas ele despede a cada um com seu toque consolador, com sua bondade infinita, com sua misericórdia e grande compaixão. Procura saber a história de um, o nome de outro, as angústias e as alegrias que aquele povo traz até ele. Enquanto os discípulos partiam, Jesus foi conversando com a multidão. Jesus não tem pressa. Jesus acolhe a todos. Embora a multidão queria proclamar Jesus como rei, Jesus não aceita ser proclamado como rei, porque percebeu que muitos queriam apenas o pão material. Jesus vai, com sua catequese, aos poucos lhes mostrando que o mais importante é o pão da palavra, para que assim, alimentados pela palavra de Deus, valorizemos o pão de cada dia, lutemos pelo pão de cada dia. E logo depois de se despedir deles, subiu para o monte para rezar. Essa atitude de Jesus nos chama muita atenção. Depois de um dia inteiro de serviço, de entrega, de doação, de pregação da palavra, de multiplicação dos pães, agora Jesus vai rezar sozinho, para valorizar o silêncio, para conversar com o Pai. Quando se está em oração, nunca se está sozinho. Deus sempre é o nosso amigo, Deus sempre se faz o nosso companheiro. Ele fala conosco no silêncio, na nossa consciência, na nossa vida. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. A barca que Jesus havia reservado para atravessar o mar havia se desprendido do porto e era agitada pelos ventos em alto mar. E Jesus estava ali, tranquilo, embora a agitação do mar represente as dificuldades da vida, as provações. Cada um de nós sabe muito bem como nossa vida é exigente, é agitada, com provações diárias. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Os discípulos haviam tentado atravessar o mar, mas sozinhos não haviam conseguido. Os ventos eram muito contrários. Sem Jesus, nós nunca conseguiremos chegar até o nosso objetivo. Nunca conseguiremos atravessar o mar de nossa vida. Então Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Jesus toma a iniciativa de ir até eles, caminhando sobre as águas para os socorrer, para os acalmar. E é assim que Deus faz. Quantas e quantas vezes Jesus vem ao encontro de cada um de nós, na nossa vida de oração, no cotidiano de nossa vida, vem para nos acalmar, vem para nos orientar, vem para nos conduzir. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Nunca haviam visto alguém andando sobre as águas, mas era o Cristo Salvador. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Que nós possamos ao longo desse dia pensar nessa frase que Jesus está dirigindo a você: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não importa o desafio que você esteja passando, Deus está com você.
Então subiu com eles para a barca, e o vento cessou. O vento só tranquilizou com a presença do Cristo. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Peçamos a Deus a graça de crer, de compreender, de viver a fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.